Capítulo 2577 Estaca 0, Parte 1 Então era realmente você. Cira rosnou para Lith enquanto a sábia de guerra ainda tinha dificuldade em acreditar em seus próprios sentidos. E eu faria isso de novo. Lith agarrou a mão da rainha Ati, forçando-a a ver a destruição que os filhos de Glemos deixaram em seu rastro e a sentir a dor dos demônios pertencentes ao seu povo que ele conjurou em Zelex. Como a própria Cira havia apontado alguns minutos atrás, os pensamentos não mentem. As visões do banho de sangue de Nesra atingiram duramente, mas apenas porque, após perder Ikara, ela se solidarizou com a dor daqueles que perderam seus entes queridos por causa dos ataques. No entanto, as emoções que as almas de Zelex tinham compartilhado com Lith eram muito piores. Ela não apenas reconheceu alguns de seus mentores de suas memórias, mas também experimentou o seu desespero. Os monstros mortos se sacrificaram nos ritos de passagem para garantir um futuro melhor aos seus descendentes, mas testemunharam nas sombras que nada havia mudado. Com ou sem Glemos, Zelex ainda estava preso em um ciclo vicioso de fome e morte. Muitas dessas almas se ressentiam de Ikara e dos outros membros falecidos do Senado por seu acordo com as cortes dos mortos-vivos. Os espíritos dos monstros mortos consideram isso um insulto à sua memória, pois causaria a morte das próprias pessoas que eles morreram para proteger. Eles aceitaram as correntes de Lith e se voltaram contra Zelex porque confiavam mais nele do que nos líderes atuais. Bons deuses, nossa mera existência é uma ruína para a própria vida. Cira pensou. Nós infligimos aos outros uma dor abominável só para infligir ainda mais a nós mesmos. Até nossos mortos têm tanta vergonha de si mesmos que a ajudaram verem no ataque ela deveria se sentir traída, mas, em vez disso, sentiu pena das almas dos mortos e esperava que eles finalmente tivessem encontrado paz. Por que você está me mostrando tudo isso? O que você espera que eu faça depois de descobrir a verdade? A rainha Ati perguntou. A coisa certa. O que é melhor para o seu povo? Moroke respondeu. Peço desculpas por mentir para chamar sua atenção, mas agora estou dizendo a verdade porque é a única maneira de ganhar sua confiança. Meu pai não era Deus. Ele era um monstro que tentou arruinar minha vida assim como fez com a sua. A única diferença entre nós é a sorte. Você estava sozinho enquanto eu tinha meus amigos. Os tribunais de mortos-vivos também são um bando de monstros e não são confiáveis. Eles traíram seus líderes, Trude, e até mesmo o rei morto no momento em que não precisaram mais deles. Eu também não estou pedindo para você confiar em mim, não depois que eu derramei o sangue do seu povo só para colocar as mãos no meu legado de linhagem. É por isso que eu estou confiando a você e lhe dando minha bênção para usar meu legado como moeda de troca com o conselho. Se você jogar suas cartas corretamente, poderá ficar aqui em Zelex e usar seus conjuntos para garantir a segurança daqueles que ficarão para trás. Moroke compartilhou com ela por meio de um link mental os melhores termos com os quais Cira poderia fazer o conselho concordar e sugestões sobre como jogar as poucas cartas que tinha. Ela ficou comovida com sua sincera preocupação e arrependimento por suas ações. Ao contrário de Veren, que ardia em fúria como um espírito de vingança, Eri estava cheia de compaixão e queria salvar seu povo. Obrigado pela sua oferta generosa, mas senti que isso vem com condições. O que você quer em troca do seu legado e nos colocar em contato com o conselho? Só peço passagem segura para 2 pessoas de minha escolha. Sem perguntas. Ele respondeu. É isso? Então eu seria um tolo se recusasse seu acordo. A cabeça de Cira estava girando, dividida entre a raiva da mentira e o choque da verdade. Excelente. Moroka sentiu. Agora que está resolvido, há algumas pessoas que eu gostaria de apresentar a você. Eles são membros do Conselho Desperto que tem interesse em Zelex, com quem você pode negociar caso não queira mais que eu me envolva. Tenho sua permissão para trazê-los aqui. Sentindo-se encurralada e confusa, a rainha Ati olhou para suas amigas em busca de conselhos, mas elas mal conseguiram dar de ombros em resposta. Não posso confiar nas cortes dos mortos-vivos, isso é certo.
entre o link mental e as notícias no interlink. Agora tenho certeza de que eles não têm interesse em nos manter vivos. Na melhor das hipóteses, eles matam todos com um harmonizador para colocar as mãos nos artefatos e escravizar o resto de nós. Pior cenário, no momento em que sairmos de Zelex depois de abater nossos números, eles vão nos massacrar. Morok é um bastardo mentiroso também, mas um bastardo que quer nos salvar a todo custo, ela pensou. Claro. Deixe-os entrar. Ela realmente disse. Vossa Majestade, você se importa se eu der uma olhada no harmonizador enquanto esperamos? Bitra perguntou. Mesmo um relatório preliminar sobre as habilidades do artefato dará ao Conselho uma ideia melhor do que você tem a oferecer, fortalecerá sua posição nas negociações e lhe dará melhores condições. Excelente ideia. Cira virou-se para o Senhor da Guerra. Já que você também estava por trás dessa farsa, você deveria se voluntariar para o exame. Eu concordo. Hela ficou tensa quando a Raiju sacou sua varinha de mestre de forja real e começou a tecer feitiços. Eu acredito em Morok e tenho certeza de que tudo ficará bem. A rainha estava com medo de que Bitra tentasse roubar o harmonizador, acionando seu mecanismo de autodestruição. De tão perto, a detonação teria decapitado seu portador e Cira não tinha motivos para confiar em seus convidados indesejados. No entanto, Bitra fez apenas o que havia prometido, obtendo uma varredura detalhada do fluxo de mana do harmonizador e os efeitos que ele tinha sobre os Fomor. Coisas como a estrutura do núcleo de poder e as runas das quais ele era composto estavam escondidas pelo sistema de camuflagem que também se protegia da detecção. Tanto a rainha quanto o Senhor da Guerra prenderam a respiração enquanto Bitra tecia um feitiço após o outro e suspiraram de alívio quando terminou e a cabeça de Hela ainda estava presa ao seu pescoço. Alguns segundos depois, os convidados de Morok chegaram. Ou melhor, eles vieram a pedido de Ajatar, Faluel e Lith, que lhes prometeram algo que eles não recusariam. Fela, o Behemoth, o representante das feras, Ragudrerian, o representante humano, e a Aleja Eventide, o simpático elfo da vizinhança, entraram pela porta, cada um deles tão atordoado pela surpresa quanto seus respectivos colegas. Morok fez as devidas apresentações, mas ninguém pareceu ouvir uma palavra do que ele disse. Eu não acredito. Ragu foi o primeiro a sair dessa. Faluel estava dizendo a verdade. Aquele louco de Glemos realmente desfez a queda e vocês, seus bastardos, esconderam isso de nós o tempo todo. Eu deveria colocar todos vocês em julgamento por isso. Você pode tentar. Zoret acenou para Ragu, rosnando. Venha até mim. Veja o que acontece. Não se preocupe, irmã mais velha. Faluel entrou na sala um segundo depois. Capítulo 2578 Estaca 0, Parte 2 Ragu só ladra e não morde. Compartilhar conhecimento é voluntário, então não tínhamos obrigação de contar nada a eles. Disse a Hidra. Além disso, o harmonizador foi recuperado no território de pessoas que estavam tentando me incriminar com magia proibida, então ele estava fadado a ser meu como compensação. Quanto a Morok, ele é um desperto desonesto que estava apenas protegendo seus interesses. O conselho nunca fez nada por ele, então ele não tem nenhuma obrigação para com seus membros também. Ragu assentiu, e sua careta irritada expressou completamente o quanto ela odiava ser pega blefando. Prometi dar a vocês uma prova de que os humanos podem realmente evoluir e aqui está. A Hidra disse, ignorando o bufar do representante humano. Uren é um Balor, uma evolução direta dos humanos, e Hela é uma Fomor, um passo além. É o que você diz. Ragu tentou agir com indiferença, mas sabia que Faluel nunca desistiria do monopólio de algo precioso como o harmonizador só para desperdiçar seu tempo. Estudei a força vital de muitos Balors e eles não tinham nada de humano. Se você quer minha ajuda, preciso fazer uma varredura profunda com minha técnica de respiração. Só então poderemos discutir os termos de um acordo, supondo que possa haver algum. Hela deu um passo à frente mais uma vez, mas Faluel a deteve. Não. Ragu precisa examinar Uren primeiro porque ela é o equivalente humanos de uma besta mágica.
Sua força vital é tão diferente da de um humano quanto a de uma besta imperadora é da de um animal. Cira, o que eu faço? O Balor estava aterrorizado. A pequena mulher humana emitia uma aura tão poderosa quanto Glemos e parecia quase tão gentil. Ganância, ambição e excitação faziam os olhos da representante humana brilharem como os de uma criança ansiosa para arrancar as asas de uma borboleta. Faça o que ela diz. Estaremos prontos para intervir no momento em que eles tentarem algo engraçado. A rainha Artil canalizou o poder de 300 Varg, espalhando uma aura que rivalizava com a dos membros do conselho. Não acredito. Fëlla recuperou os sentidos em seguida, aproximando-se de Cira com tanta ternura que a rainha deu um passo para trás, confusa. Tanto poder sem nem mesmo ser desperta. Você realmente encontrou um caminho de volta, irmã. Nós não, Glemos. Cira meio falou meio latiu. Você não tem ideia de quanta dor e sangue nos custou chegar a esse estado falho. Sinto muito. Fëlla sentiu, mantendo distância para respeitar os limites de Cira. Juro que não tinha ideia do que sua espécie estava passando ou teria reunido todo o conselho das bestas atrás do traseiro de Glemos. Ele nos traiu também. Aquele filho da puta de uma linhagem de filhos da puta traiu seus próprios parentes. Sua indignação genuína por alguém que ela tinha acabado de conhecer realmente surpreendeu a rainha Ati. Ninguém nunca se desculpou com ela e nem pareciam se importar. Mas estou com Ragu aqui. Preciso verificar sua força vital também ou não poderei ajudá-la. Você precisa de mim ou qualquer Ati serve? Perguntou Cira. Preciso de alguém com um harmonizador, caso contrário a força vital corrompida vai atrapalhar minhas leituras. O Behemoth respondeu. Então faça isso. A rainha estendeu a mão, preferindo se colocar em risco em vez de Chagra, o único outro Ati com um harmonizador. Você é realmente um Svart/Alfar? A Aleja e Bray disseram em uníssono enquanto apontavam uma para a outra, usando o termo ancestral de suas respectivas espécies em vez do termo moderno na linguagem universal de Tiris. Deuses, não acredito. As crônicas antigas eram reais. Vocês ainda estão vivos. Eles se moviam em um círculo, um era a imagem espelhada do outro. Enquanto a Aleja segurava seu cajado e Yggdrasil com força, Bray apertou seu cristal de mana. Isso está ficando embaraçoso. Ambos disseram e todos os outros concordaram. Levantem a mão e conversem. Vocês dois estão me dando dor de cabeça. Ragu terminou de examinar o Urim e foi até Rila, suas mãos tremendo de excitação e uma luz febril brilhando em seus olhos. Isso é incrível. Fëlla terminou primeiro e teve dificuldade para não abraçar Cira de alegria. Realmente existe outro caminho. Ao estudar as bestas anciãs perfeitas e combinar esse conhecimento com o que sabemos sobre bestas imperadoras, podemos encontrar uma maneira de nos movermos em direção a nos tornarmos bestas divinas sem a necessidade de um progenitor guardião. Eu não teria tanta certeza. Ragu também já tinha terminado, mas enquanto o Behemoth estava transbordando de entusiasmo, o fogo do representante humano havia se apagado. Mesmo com os harmonizadores, os Balors ainda são criaturas falhas. Eles são na verdade uma involução, ganhando algumas habilidades em troca da perda de seus núcleos de mana e da incapacidade de conjurar qualquer magia acima do nível 3. Quanto aos Fomors, eles resolvem parcialmente o problema, mas são artificiais por natureza. Glemos os projetou com o harmonizador e não há como dizer se eles têm o potencial de se tornarem permanentemente estáveis. Ser dependente de um geyser de mana para seus poderes os torna muito piores do que um Lich. Portanto, Faluel não cumpriu sua promessa com o Conselho Humano. Ela não trouxe nenhuma prova substancial de que os humanos podem evoluir, nenhuma pista sólida que possa nos levar a atingir tal estágio. Concordo que as crianças de Glemos podem ser poupadas em troca dos harmonizadores e sua ajuda com Jera, mas é só isso. Eles não têm valor para o Conselho de Garl e não merecem nossa proteção. Somente quando a crise das marés monstruosas for resolvida e se eles se tornarem capazes de despertar, reavaliaremos a situação das várias tribos. Como você pode dizer isso? Fëlla balançou a cabeça em desgosto.
Você não pode simplesmente tratá-los como mercadorias danificadas. Artificiais ou não, instáveis ou não, eles são nossos irmãos. Mesmo que no final estudar sua força vital não nos leve a lugar nenhum, ainda é um começo. Passamos milênios presos em nossa condição. Como você pode jogar fora o primeiro vislumbre de esperança que temos de um futuro melhor? Nós, humanos, passamos milênios presos em nossa condição. Vocês, bestas, são os privilegiados. Primeiro, vocês têm seus guardiões, e deles vieram bestas divinas e bestas divinas menores como você. Depois que Shedros conseguiu acessar seu sangue de guardião e Trude aperfeiçoou o processo, vocês, bestas, já têm tudo o que precisam para seguir em frente. O harmonizador é relevante apenas para vocês. Humanos, pessoas planta e mortos-vivos nunca saíram do zero. Não tenho motivos para me importar com essas criaturas, nem para ajudar você em sua pesquisa. Se terminarmos, estou pronto para discutir os termos da trégua. Trégua? Sira ecoou em descrença. Mas isso significa que você planeja reabrir as hostilidades no futuro. Como eu disse, vocês não são dignos da nossa proteção. Vocês são apenas um bando de monstros assassinos, nascidos de experimentos de magia proibida. Uma bugiganga não é o suficiente para pagar sua conta e vocês vão ajudar Giera, não Garlen. Se eles querem você lá, tudo bem, mas se você voltar aqui, há muitos crimes pelos quais você terá que responder. Como você pode ser tão cego? Disse a Aleja. Continua no próximo vídeo.